Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje continuamos nossa série de leitura estrutural da obra de Milton Santos. No vídeo anterior nós discutimos o início do capítulo 2, a introdução, né? Então, o capítulo 2, que é a produção da globalização, né? Página 23, e hoje nós continuamos agora para o segundo ponto do capítulo, a unicidade da técnica. Então, vamos discutir agora, lembrando que o Milton, então, no vídeo passado, ou na parte anterior do texto, ele vinha se propondo a explicar o conjunto de fatores que explicam a arquitetura da globalização atual. Esse é o primeiro que ele vai se deter, não é? A unicidade da técnica, né? Por que que a técnica é um fator tão importante para pensar a globalização? Nós vimos também no vídeo anterior que, na verdade, a técnica, ela não é o que explica a globalização, não é a técnica pura, mas a sua relação com a política e os seus desdobramentos em relação a uma globalização que se produz globalmente, através de um processo de internacionalização do capitalismo, de forma perversa. Certo, então também aqui, antes de começar, gostaria de relembrar uma frase do nosso querido Milton Santos, né, que dizia que a geografia é a filosofia das técnicas, né? Daí a importância da técnica na sua obra. A geografia ela trabalharia o dado espacial, um dos mais fundamentais seria o modo como diferentes sistemas técnicos puderam, através da sua relação com a política, porque, como a gente viu, Milton não faz essa separação de técnica com política. A técnica é uma forma por meio da qual a política se apropria do território, se apropria dos tempos, né? Através das suas relações de produção. Então, a técnica é um caminho explicativo para o processo de organização do território, né? O território usado, que é o que o Milton vai pensar depois a partir do seu Manifesto Capa Amarela, que em algum momento nós também estudaremos aqui no canal. Então, o que é essa unicidade da técnica? Como ele pensa ela em relação à globalização? Basicamente isso que nós vamos discutir no nosso vídeo de hoje. Então, vamos lá, de novo, continuando então, por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal, Milton Santos. Então, vamos lá, o desenvolvimento da história vai de par com o desenvolvimento das técnicas, vai em conjunto com o desenvolvimento das técnicas. Kant dizia que a história é um progresso sem fim. Acrescentamos que é também um progresso sem fim das técnicas. Então, já começa meio retomando o que eu vim conversando, né? O desenvolvimento da história, ele é o desenvolvimento das técnicas. Porque também o desenvolvimento do território é o desenvolvimento da história. Né? Vamos lembrar lá que o Milton, quando ele escreve lá Brasil, Território e Sociedade no século XXI, e já em publicações anteriores, ele vem mostrando como essa relação espaço e tempo é muito, além de produtiva, né? Ela também é muito evidente. Né? O espaço é uma acumulação desigual de tempos. Então, é quase uma retomada da frase do geógrafo anarquista, né, Elisée Reclus, que dizia a história é a geografia no tempo, né, enquanto a geografia é a história no espaço. Né? Era algo mais ou menos assim que ele dizia. Quer dizer, não há uma coisa sem a outra. O progresso técnico que transforma os espaços é a própria história. A história é a geografia analisada num sentido histórico. Né? A história é a retomada do modo como processos espaciais se transformaram ao longo do tempo. E a geografia é a identificação desses processos espaciais no hoje. Talvez por isso a geografia, né, geralmente está mais relacionada ao hoje, ao mundo tal como ele é hoje, numa perspectiva que tende muitas vezes a deixar de lado o desenvolvimento histórico, né, e a história ela tende a recuperar o passado. Né? Por isso os geógrafos se aventuram mais no presente do que os historiadores. Os historiadores têm uma cautela em analisar o presente que os geógrafos não têm tanto. Mas é claro que isso daí não é uma restrição. Os geógrafos eles precisam voltar ao passado para entender o presente. Então, é meio que dizer, quando eu faço história, eu estou pensando na geografia, quando eu faço geografia, eu estou pensando na história. Então, eu tenho que retornar para ver o que ocorreu, para entender o presente, e da mesma forma, quando eu olho para o passado, eu estou vendo a base de uma formação territorial, né? Então, o desenvolvimento da história vai de par com o desenvolvimento das técnicas, que também é o desenvolvimento do território. Kant dizia que a história é um progresso sem fim. Acrescentamos que é também um progresso sem fim das técnicas, né? Ou seja,
Se a história é um progresso, na verdade é um progresso dado a partir de um desenvolvimento de um sistema de técnicas. A cada evolução técnica, uma nova etapa histórica se torna possível. Cada vez que a gente tem um desenvolvimento técnico, uma nova etapa histórica se torna possível. Vamos pensar, né? Revolução Industrial, Revolução Agrícola no Neolítico, né? Revolução Agrícola na Idade Média, e outras mais. A Revolução da Informação é o que explica a globalização, certo? Então, para a gente não usar o termo revolução da informação, a gente pode falar, né? O desenvolvimento técnico da informação que explica a globalização. Então, cada nova etapa histórica, ela vem de acordo com a evolução das técnicas, né? As técnicas se dão como famílias. Nunca na história do homem aparece uma técnica isolada. O que se instala são grupos de técnicas, verdadeiros sistemas. De novo esse termo, né? Sistema para o Milton Santos, né? Quer dizer, as técnicas não surgem isoladas, né? É uma família, para explicar, ótima metáfora do Milton. Sistema técnico é uma família de técnicas, né? Você tem o pai, a mãe, a filha, o neto, o marido, não sei quem. Porque essas técnicas se relacionam, elas são vivas, elas estão se relacionando. Um exemplo banal pode ser dado com a foice, a enxada, o ancinho, que constituem, num dado momento, uma família de técnicas, as técnicas da agricultura num determinado período e num determinado lugar, né, da humanidade. Ou seja, num determinado espaço, num determinado tempo, você tem esse conjunto, essa família de técnicas que explica o desenvolvimento naquele momento. Né? Ou seja, quando eu analiso uma técnica isolada da outra, eu corro o risco de fazer uma avaliação atomizada da sociedade. Então, é interessante notar como a técnica da informação está relacionada às outras técnicas, as técnicas da produção e por aí vai, inclusive com as relações sociais que surgem a partir dessas técnicas, né? Essas famílias de técnicas transportam uma história. Cada sistema técnico representa uma época, de novo. Então, cada sistema técnico é característico de uma época. Então, poderia fazer uma filosofia da história pensando o desenvolvimento técnico da humanidade. E aí eu já incluiria a geografia, né? Porque a técnica é um bom princípio do Milton, porque a técnica ela é capaz de explicar a história e a geografia. É o ponto de encontro das duas. A técnica ela é representativa dos momentos históricos, porque como possibilidades da ação política, ela tem possibilidade de explicar as ações e eventos da política, ao mesmo tempo que ela vai explicar a transformação dos territórios. Então, é um ótimo princípio para a gente juntar história e geografia, a técnica. Né? A técnica poderia unir essas duas coisas. É isso que ele faz quando ele propõe lá a periodização da história brasileira, né? Do meio natural ao meio técnico-científico e meio técnico-científico informacional. Ele está fazendo um percurso onde ele vai mostrar como a evolução das técnicas impactou a história e a geografia do nosso país. E isso ocorre em conjunto, não separa a história e a geografia. É uma perspectiva interessante do pensamento do Milton. Nossa época, o que é representativo do sistema de técnicas atual é a chegada da técnica da informação, por meio da cibernética, da informática, da eletrônica. Então, em nossa época, o representativo do nosso sistema de... Então, o Milton está vindo dizendo, ó, se existe algo que explica a nossa sociedade, se a sociedade pode ser explicada a partir das técnicas, portanto, o que explica a nossa sociedade hoje são as técnicas da informação. E aí ele vai colocar ali o quê? Cibernética, informática, eletrônica, né? E no final a gente pode até fazer uma discussão mais aproximada de como isso, na verdade, está indo para outros contextos, né? Por exemplo, as guerras híbridas, né? As guerras híbridas é o modo como a geopolítica foi apropriada pela técnica da informação, justamente isso. Ela vai permitir duas grandes coisas. A primeira é que as diversas técnicas existentes passam a se comunicar entre elas. Isso a gente viu até no vídeo passado, ele já vinha dizendo, olha, uma característica importante da técnica de informação é que ela é uma técnica que permite a organização das técnicas. Ela permite que essas diversas técnicas entrem em contato. Então, a unicidade da técnica é justamente isso, a possibilidade de que agora, a partir da técnica de informação, eu posso criar uma unicidade técnica no mundo. Eu sou capaz de, a partir de firmas transnacionais, utilizar técnicas em diferentes lugares, a partir de uma temporalidade que é praticamente comum, instantânea. Quer dizer, o que é feito em Mianmar e, ao mesmo tempo, em Gana e no Brasil, a partir de uma transnacional, pode ser coordenado a partir de um sistema de técnicas de informações que possibilite uma integração produtiva, que possibilite que as técnicas empregadas nessas diversas regiões também sejam empregadas em outras mais. Muito bem.
A técnica da informação assegura esse comércio, que antes não era possível, comércio a nível mundial, organizado segundo a técnica da informação. Então, a gente viu isso também, o sistema just-in-time, quer dizer, temos que fazer uma produção, temos que diminuir, aumentar a produção. Vamos pensar lá no sistema de belts dos Estados Unidos. Como funciona? A gente tem uma organização bem planejada do sistema produtivo. Está produzindo muita laranja, isso pode fazer com que a oferta aumente, isso faz com que o preço caia e que produtores saiam prejudicados. O que a gente faz então? Sistema técnico de informação, vamos lá. Foi produzido muito, vimos que a safra foi grande, podemos observar a demanda, vamos ver como está a demanda para esse período, a gente emite uma ordem dizendo, vamos diminuir a produção de laranja. Pronto. Tá? Você tem um sistema técnico que permite. É um controle regional, isso eu estou explicando mais regionalmente, mas isso também é um controle mundial. Né? Eu posso articular as diversas transnacionais, multinacionais, de acordo com essa avaliação da produção num determinado momento, o que só é possível a partir da técnica da informação. Por outro lado, ela tem um papel determinante sobre o uso do tempo, é o que eu já havia falado, né? Ela tem uma espécie de instantaneidade, de criação de uma certa instantaneidade, né? Permitindo em todos os lugares a convergência dos momentos, assegurando a simultaneidade das ações e, por conseguinte, acelerando o processo histórico. Olha que interessante, então, olha o que o Milton está dizendo. Diferente de períodos técnicos anteriores, nesse atual momento da história da humanidade, a técnica, na verdade, da informação, ela permite com que eu tenha uma produção extremamente planejada, tão planejada que ela é instantânea. A temporalidade, o sentimento dessa temporalidade instantânea pode ser exemplificado de diversas formas. Por exemplo, o mercado de ações. A gente tem a regulação dos mercados de ações de acordo com os horários de diversos funcionamentos internacionais. Então, eu consigo ter uma instantaneidade. Eu sei que a ação num determinado país caiu tanto em tempo real, eu sei isso. Né? Então, eu consigo saber, e é justamente isso, inclusive, essa convergência dos momentos, que faz com que as crises tenham impacto mundial. Né? A convergência dos momentos é também uma convergência econômica. É um atrelamento, essa convergência dos momentos permite com que a economia se mundialize de tal forma que é um verdadeiro sistema mundial. Né? Se eu mexo A, de novo, eu modifico o B. Né? Se tem uma crise nos Estados Unidos, como foi o caso da crise de 29, o mundo inteiro está impactado. É diferente de momentos anteriores na história, onde você tinha crises localizadas. Tá? Tem uma crise no mercado de ações aqui, aqueles povos que não estão ligados a esse sistema, nada acontece. Não é? Então, agora, a gente tem uma simultaneidade das ações, convergência dos momentos. Então, em tempo real, eu consigo planejar a atividade produtiva das indústrias em diversas localidades do planeta. Eu sei exatamente o que ocorre com a indústria que está localizada na Ásia, na África, na Europa, na América, e consigo planejar essa produção. Então, a transnacionalização das empresas só foi possível a partir das técnicas de informação. É isso que permite, porque imagina, como que eu poderia coordenar uma produção em locais extremamente distantes se eu não tivesse esse fator de simultaneidade, né? Então, e aí ele termina, né? Então, acelerando o processo histórico. Vamos reler. Por outro lado, ela tem um papel determinante sobre o uso do tempo. Nessa noção, a nossa noção de tempo, ela se modifica demais, né? Permitindo em todos os lugares a convergência dos momentos, assegurando a simultaneidade das ações e, por conseguinte, acelerando o processo histórico. Esse sentido de acelerar o processo histórico é o que? Aumento de produtividade. A aceleração da produtividade. Vou dar um exemplo muito banal aqui, né? Mas de extrema importância. Olha como a convergência dos momentos permitiu uma espécie de aceleração do processo histórico. Essa simultaneidade de ações hoje é diferente de antes, no sentido de que nós carregamos um smartphone, nós carregamos um celular. Então, olha a convergência dos momentos. O tempo, a temporalidade da produção de uma empresa se estende para além do domínio da empresa. A temporalidade da produção, da produtividade de uma empresa não é mais restrita ao espaço da empresa. Eu trago comigo um elemento que me possibilita continuar trabalhando mesmo nos meus momentos de folga, mesmo quando eu estou em casa. O tempo da produtividade, ele agora é totalmente atrelado ao tempo do cotidiano. O cotidiano é tomado por uma relação de produção, de modo que a qualquer momento, em qualquer instante, eu posso receber uma mensagem
do dono da minha empresa, do meu gerente, que vai me coordenar segundo os seus interesses. Às vezes, no momento, estou jantando, recebo uma mensagem, bom, vou fazer isso então, vou fazer aquilo. Então, essa temporalidade, ela acelera o processo histórico, porque acelera a produtividade e acelera a produção de tecnologias, acelera o ritmo das inovações, o ritmo da produção, acelera, inclusive, porque qualquer evento, em qualquer ponto do mundo, ele é capaz agora de impactar o mundo inteiro. O 11 de setembro, o 11 de setembro foi isso, de 2001. Um evento localizado vai impactar o mundo inteiro, né? A invasão do Afeganistão, né? Vai mobilizar tropas da OTAN, vai mobilizar atenção internacional, vai causar crises, né? Vai modificar o mercado de ações. Então, é isso. Agora, essa convergência dos momentos acelera. Essa noção de aceleração do tempo é o meu sentimento de temporalidade. O tempo ele passa, de certa forma, mais rápido porque a produtividade acelerou. Então, é diferente de antes, onde eu ia lá, eu tinha meu trabalho, meu cotidiano, de produzir peças de automóveis, né? Agora, a pessoa que trabalha no ramo administrativo, no ramo de marketing, publicidade e propaganda, a temporalidade dela se confunde com a temporalidade da empresa. O ritmo, a aceleração do processo produtivo é muito maior, né? Então, essa simultaneidade, ela impacta o nosso cotidiano, a nossa vida, né? A convergência dos momentos impacta justamente no fato de que, estando em casa, não existe mais o momento da folga ou do descanso, porque sempre a folga ou o descanso é a preparação para o trabalho, porque eu não estou distante do trabalho. A territorialidade característica da empresa se expande para a minha casa, né? Ao surgir uma nova família de técnicas, as outras não desaparecem. Então, elas são incorporadas. Isso é muito interessante, até mesmo quando a gente pensa no capitalismo. Quando o capitalismo chega num lugar, ele não substitui necessariamente as relações produtivas anteriores. Ele incorpora essas relações produtivas no seu modo de produção. Continuam existindo, mas o novo conjunto de instrumentos passa a ser usado pelos novos atores hegemônicos, enquanto os não hegemônicos continuam utilizando conjuntos menos atuais e menos poderosos, né? Então, o novo conjunto de instrumentos passa a ser usado por atores hegemônicos, enquanto os não hegemônicos continuam utilizando conjuntos menos atuais. Então, isso é até um princípio do fato de que, dado o estágio da globalização, hoje a gente tem técnicas hegemônicas que impedem, muitas vezes, que garantem a hegemonia de certos países no mundo. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente pensa a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a principal discussão econômica da CEPAL nos anos 60, nos 50, 60, era o quê? Substituição de importação. Mas vamos substituir importação, porque substituindo importação, a gente cria as condições, dada a demanda, de formação de indústrias nacionais. Vou explicar ainda, exemplificar mais ainda. A gente tem a necessidade de consumo de automóveis. Então, a gente corta a importação de automóveis, porque isso faz com que algum agente produtivo nacional, claro que a CEPAL também considerava que o investimento do Estado era fundamental, então o Estado, aliado a empresários nacionais, poderia criar uma indústria automobilística. Bom, se eu não tenho a opção de comprar de fora, eu crio a condição de que surja uma indústria nacional que produza aqui dentro. Bom, bem pensado. Agora, quando a gente pensa esse conjunto de técnicas hegemônicas, a gente tem que pensar, já naquela época já era um pouco essa condição, mas hoje é pior ainda. Em que sentido? Hoje o sistema de substituição de importação, ele já não é um sistema muito plausível. Por quê? Porque, dado o conjunto hegemônico de técnicas, eu não consigo, simplesmente barrando a importação, criar as condições do surgimento de indústrias nacionais. Eu não consigo. Porque a tecnologia que vem de fora e que está na base das minhas importações, eu não domino. Então, o fator fundamental aqui é a tecnologia, né, que surge segundo essas técnicas. Essas técnicas de produção são hegemônicas e muitas vezes controladas segundo lei de patente. E não só isso, segundo o desenvolvimento tecnológico. O Brasil ele não tem as condições tecnológicas dos Estados Unidos ou da China para produzir, sei lá, um reator aquela máquina que fica no subsolo, que impacta um acelerador de partículas, né, que impacta os átomos e os elétrons, fazendo com que você tenha novos avanços técnicos. O Brasil não domina.
né? A gente tem um acelerador de partículas aqui na física, na USP, mas não é nada comparado aos mais modernos. Então, esse conjunto de técnicas, a unicidade da técnica é a possibilidade de que, dada a tecnologia da informação, eu faço uso técnico global. Mas isso não significa que essas técnicas estão democraticamente distribuídas ao longo do espaço. O espaço é concentrador. Ele concentra técnicas. Lembrem-se lá da região concentrada que o Milton Santos fala. Região concentrada, Sudeste e Sul. É uma concentração de técnicas. Está falando que ali o sistema técnico é concentrado. E é a mesma coisa aqui. Então, não basta simplesmente que eu corte a importação de veículos para dar condição de surgimento de uma indústria nacional produtora de veículos. Eu preciso dominar essa outra técnica. E muitas vezes eu estou a muitos passos de dominar aquela técnica. Então, não adianta, não vai ter um produtor nacional que vai conseguir chegar e se equiparar àquele desenvolvimento técnico, porque justamente a gente não domina, são conjuntos hegemônicos de técnicas, né? Então, muito bem, continuando lá. Então, quando um determinado ator não tem as condições para mobilizar as técnicas consideradas mais avançadas, torna-se, por isso mesmo, um ator de menor importância no período atual. Então, também é o fato de que esses grandes grupos poderosos, eles dominam técnicas que não são acessíveis. Por exemplo, eu quero tanto hoje, eu sou, não vou nem dizer empresário, né? Eu sou uma pessoa muito rica, tenho muito dinheiro, né? Nem sempre isso é a condição para que eu simplesmente consiga desenvolver uma atividade econômica específica. Eu preciso ter o domínio de certas técnicas, né? O dinheiro, muitas vezes, é o caminho para que você cultive essas novas técnicas. Mas depende, por exemplo, do acesso à lei de patentes, né? Quer dizer, o país domina aquela técnica ou não, proíbe a sua utilização em outras regiões, né? De modo que essas empresas que dominam esses grandes conjuntos de técnicas se tornam empresas verdadeiros monopólios, oligopólios, né? Não é uma técnica acessível a todos, são técnicas muitas vezes que, apesar do dinheiro, né, eu preciso de um investimento muito maior, né? Atores privados não são capazes disso. O Estado seria um meio de cultivar, né, o domínio de certas técnicas. Agentes privados não conseguem. Então, as técnicas, então, portanto, tornam-se, segundo esse pensamento do Milton, inclusive um fator de desempate. Quem domina o conjunto hegemônico de técnicas é aquele que domina a economia mundial. E a técnica, então, depende de investimentos maciços em ciência, tecnologia, por aí vai. Na história da humanidade, é a primeira vez que tal conjunto de técnicas envolve o planeta como um todo e faz sentir instantaneamente sua presença. Então, essa internacionalização do capitalismo, essa convergência dos momentos que ele está comentando aqui, né? Isso, aliás, contamina a forma de existência das outras técnicas mais atrasadas. Então, essas técnicas mais atrasadas são contaminadas, quer dizer, primeiro que ou podem ser abandonadas, pelo fato de que, dada a relação de produtividade, o lucro não compensa. Quer dizer, se eu tenho uma técnica mais atrasada e não consigo competir com empresas de técnicas mais avançadas, muitas vezes a minha técnica mais atrasada não permite o barateamento do produto que eu estou fabricando, ou na agricultura, né, que eu estou produzindo. Isso faz com que essas técnicas sejam, na verdade, um fator de destruição de um negócio, né? Ou seja, de um empreendimento. Então, quer dizer, eu não domino essa técnica, as técnicas mais avançadas produzem em escala, com mais tecnologia, eles asseguram o lucro pela produtividade em escala, pelo incremento tecnológico, e eu, de maneira mais rudimentar, não consigo competir com o lucro dessas grandes empresas. Então, essa técnica pode ser excluída ou pode ser justamente, né, de certa forma, incorporada, né? Então, isso, aliás, contamina a forma de existência das outras técnicas mais atrasadas. As técnicas características do nosso tempo, presentes que sejam em um só ponto do território, têm uma influência marcante sobre o resto do país, o que é bem diferente das situações anteriores. Olha só, então Milton está dizendo, olha, o fato de que essas técnicas se concentram faz com que a gente tenha uma diferenciação espacial. As técnicas são concentradas espacialmente também. Lembrando lá, né, a regionalização dos 4 Brasis do Milton, a gente tem ali a região Sudeste e Sul, a região concentrada, né? Bom, então, continuando lá. As técnicas, então, caracterizam o nosso tempo, num só ponto do território, né? Então, continuando lá. Por exemplo, a estrada de ferro instalada em regiões selecionadas, escolhidas estrategicamente, alcançava uma parte do país, mas não tinha uma influência direta determinante sobre o resto do território.
Bom, não direta, né? É o que ele falou, uma influência direta determinante. Tinha influências indiretas. Por exemplo, o fato de que, justamente porque as ferrovias se concentram na região sudeste e sul, fez com que essa região fosse privilegiada no desenvolvimento econômico. Então, assim, não está afetando diretamente essas outras regiões, mas indiretamente produz determinados efeitos, né? E aí continua lá. Agora não. A técnica da informação alcança a totalidade de cada país, direta ou indiretamente. Cada lugar tem acesso ao acontecer dos outros, né? Justamente porque existe essa convergência dos momentos, uma técnica instalada numa determinada região, ela tem acesso ao que ocorre nas demais, né? O princípio de seletividade se dá também com o princípio de hierarquia, porque todos os outros lugares são avaliados e devem se referir àqueles dotados das técnicas hegemônicas. Muito bem, vamos por partes, né? O princípio da seletividade, o que é isso? Para a geografia são os fatores locacionais, né? Quer dizer, onde que se encontra? Eu quero instalar minha empresa em determinado local. Então, quais são os fatores? Políticas ambientais, presença de sindicatos, possibilidade de extração de matéria-prima, proximidade de mercados consumidores, acesso à infraestrutura, tudo isso faz parte dos princípios de seletividade. Olha lá, então, o princípio de seletividade se dá também com o princípio de hierarquia. Os lugares que me oferecem maiores possibilidades são os lugares privilegiados para investimento econômico. Daí a guerra dos lugares, que o Milton vai discutir, né? Porque todos os outros lugares são avaliados e devem se referir àqueles dotados das técnicas hegemônicas. Muito bem, o fato de que agora eu tenho uma transnacionalização que me permite uma coleta de dados em tempo real, eu tenho um mapeamento do globo, eu tenho noção da concentração de instrumentos técnicos, os lugares privilegiados acabam sendo os lugares que têm maior concentração técnica. Como numa espécie de fatores cumulativos, a técnica faz com que se aglutine ao redor dela, essas técnicas hegemônicas fazem com que ao redor dela se crie uma economia de escala. Né? É claro que a gente tem alguns processos, né, como deseconomias, né, de aglomeração, que justamente diz respeito ao fato de que grandes concentrações industriais podem promover o encarecimento do solo, dos serviços, faz com que tenha uma descentralização produtiva, mas a nível regional não é isso que a gente observa. Essa questão da deseconomia de escala, geralmente a gente observa mais no nível urbano. No nível regional, a gente percebe outros fatores, porque a gente tem uma escala diferente que não permite necessariamente uma concentração que gera deseconomia de escala. A gente tem diferentes pontos que podem ser utilizados, né, que fogem dessas deseconomias, né? Bom, então, o fato de que essas técnicas hegemônicas são concentradas, faz com que surjam diferentes avaliações que impactam o território numa totalidade. Né? Esse é um fenômeno novo na história das técnicas e na história dos territórios. Antes havia técnicas hegemônicas e não hegemônicas. Hoje, as técnicas não hegemônicas são hegemonizadas. Na verdade, porém, a técnica não pode ser vista como um dado absoluto, mas como técnica já relativizada, isto é, tal como usada pelo homem. Muito bem, vamos por partes então. Antes haviam técnicas hegemônicas e não hegemônicas, hoje as técnicas não hegemônicas são hegemonizadas. Isso até é uma perspectiva, o Milton está, de certa forma, dialetizando essa discussão. Ele está dizendo, hoje o que não é hegemônico é hegemonizado. Ele está dizendo, não dá para eu criar dois polos, um hegemônico e outro não hegemônico. Hoje o que não é hegemônico, ele é hegemonizado, no sentido de que ele é atingido pelas contradições resultantes do processo de hegemonização das técnicas. Então, técnicas hegemônicas, elas se apropriam das técnicas não hegemônicas, né? Na verdade, porém, a técnica não pode ser vista como um dado absoluto, mas como técnica já relativizada, isto é, tal como usada pelo homem. Então, depende do seu uso. Ela não é um dado absoluto. Ela depende do uso, da função que eu atribuo a essas técnicas. As técnicas apenas se realizam, tornando-se história, com a intermediação da política, isto é, da política das empresas e da política dos estados, conjunta ou separadamente. Então, técnica sozinha não é nada, por isso ela é relativizada, depende de quem a usa, depende do uso que eu faço. Por isso, existe uma globalização com possibilidade, porque eu posso dar um uso político humanitário, mas no momento atual, essas técnicas são utilizadas perversamente, com o fim de acumulação de capital. Essa é a discussão do Milton.
Então, as técnicas elas só podem se tornar história na medida em que elas são intermediadas pela política. E aqui ele pensa em política das empresas e política dos estados. É interessante, porque na geografia clássica, o que a gente tinha, por exemplo, o conceito de território era um conceito apropriado segundo uma noção de atuação do Estado. Só que quando o Milton traz espaço geográfico como território usado, ele dá essa dimensão do território como local de atuação não só dos estados, mas das empresas. As empresas participam do processo de acumulação de capital e mobilizam as formas políticas dessa sociedade. Então, o território ele tem que ser pensado não só segundo as influências do Estado, mas segundo as influências das empresas, né? Por outro lado, o sistema técnico dominante no mundo de hoje tem uma outra característica, isto é, a de ser invasor. Então, essas técnicas, elas surgem como verdadeiras invasões, né? Então, olha só. Ele não se contenta em ficar ali onde primeiro se instala, e busca espalhar-se na produção e no território. Então, olha só, essa característica é fundamental. O capitalismo é o sistema da produção de espaço, né? De apropriação no sentido de produzir o espaço, de torná-lo mercadoria. Então ele tem um apetite insaciável por território. E quando ele consegue já se mobilizar, né, globalmente, como a gente está pensando aqui, internacionalmente, então o mundo inteiro já foi apropriado pelo modo de produção capitalista. Não tem mais um horizonte, né, aquele ecúmeno que a gente falava, né, aquele horizonte de apropriação, ele é cada vez mais tênue, né, ele é cada vez menos uma realidade. Isso faz com que os espaços que eu já conheço se tornem espaços de disputa. Claro que agora a gente está pensando nessa questão da expansão espacial, né? Marte, Lua, também é processo do capitalismo, de apropriação de espaço. Né? Então, não se contente em ficar ali onde ele primeiro se instala e busca espalhar-se na produção e no território. Claro, ele precisa de mercado consumidor, de matéria-prima, de mão de obra, então ele tem que se espalhar pelo mundo. Pode não conseguir, mas é essa sua vocação, que é também fundamento da ação dos atores hegemônicos, como, por exemplo, as empresas globais. Então, a vocação do capitalismo, desses atores hegemônicos, não ficar parado, né? Eles são concentradores de capital, mas eles centralizam, portanto, o capital, mas eles expandem as relações econômicas capitalistas, né? Isso se traduz em tudo, pessoal, não só em relação produtiva, né, mas nas diversas relações sociais, no modo de pensamento, na cultura, na arquitetura, é um processo que tem diversas dimensões. Então, olha lá. Essas funcionam a partir de uma fragmentação, já que um pedaço da produção pode ser feito na Tunísia, outro na Malásia, outro ainda no Paraguai, mas isto apenas é possível porque a técnica hegemônica de que falamos é presente ou passível de presença em toda parte. Então, quer dizer, é o fato de que eu posso me apropriar das técnicas e distribuí-la globalmente que permite que a minha produção agora seja coordenada em lugares muito distantes, né? Então, continuando lá. Tudo se junta e articula depois mediante a inteligência da firma. Então, tudo, isso é fragmentado, a produção é fragmentada, mas tudo se concentra segundo a inteligência da firma, né? Senão, não poderia haver empresa transnacional. Transnacional, então, como a gente discutiu, só foi possível segundo essa dispersão da técnica da informação. Após a dispersão das técnicas a partir da técnica da informação, né? Então, lá, após uma relação estreita entre esse aspecto da economia da globalização e a natureza do fenômeno técnico correspondente a este período histórico. Então, lá, após uma relação estreita, próxima, entre esse aspecto da economia da globalização, né? A saber, esse aspecto de que existe uma fragmentação que depois é articulada segundo uma inteligência, e a natureza do fenômeno técnico correspondente a este período histórico, a natureza do fenômeno técnico, que é o fenômeno articulado pela técnica da informação. Se a produção se fragmenta tecnicamente, há, do outro lado, uma unidade política de comando, fragmentou tecnicamente, né? Mas, do outro lado, há uma concentração de comando, de política, uma concentração de capital, há uma concentração. Isso daí a gente vai ver, na verdade, mais para frente, quando a gente falar da mais-valia mundial, né? Centros dispersores que fazem uma exportação de remessas dos seus lucros, né? Na forma de capital, né? E por aí vai. Então, olha lá. Se a produção se fragmenta tecnicamente, há do outro lado uma unidade política de comando. Então, produção fragmentada, mas a unidade política centralizada. Essa unidade política de comando funciona no interior das firmas, mas não há propriamente uma unidade de comando do mercado global. Então, assim,
Tudo bem, as firmas elas têm unidade de comando, mas no mercado global não. São vários atores hegemônicos em disputa, alguns mais poderosos, outros menos, né? Cada empresa comanda as respectivas operações dentro da sua respectiva topologia, isto é, do conjunto de lugares da sua ação, enquanto a ação dos estados e das instituições supranacionais não basta para impor uma ordem global. Então, assim, está falando aqui, existe uma contradição entre sistema mundo e ainda os territórios são fragmentados. Estados e empresas têm limites de atuação. Nenhum estado ou empresa tem uma atuação que seja de fato de controle do mercado global. Algumas têm mais poder do que outras, né? Algumas empresas e alguns estados têm mais poder do que outros, né? Mas não esse poder totalizante, né? Dessa verdadeira internacionalização, não, ela está em disputa. Daí a guerra dos lugares, daí o fato também de que até mesmo Estado e empresas, né? Estados e firmas não compartilham muitas vezes, né? Eles têm uma certa um certo conflito de interesses, né? Muitas vezes o Estado, que na verdade é um meio de acumulação de capital, ele age segundo interesses diferentes das empresas, né? E isso revela, inclusive, o fato de que são atores que não estão necessariamente numa espécie de homogeneidade e que disputam fragmentariamente o nosso planeta. Levando ao extremo esse raciocínio, poder-se-ia dizer que o mercado global não existe como tal, né? Mercado global quer dizer, seria a possibilidade de que houvesse uma hegemonia completa das relações de produção. O que existe são disputas de mercado, e não mercado global, se a gente levar isso ao extremo, né? Há uma relação de causa e efeito entre o progresso técnico atual e as demais condições de implantação do atual período histórico. Então, há uma causa e um efeito, né? Entre o progresso técnico, entre as técnicas que nós possuímos hoje, e as demais condições, possibilidades de implantação do atual período histórico, né? De fazer, de efetivar esse atual período, né? Quer dizer, o período histórico atual depende dessas relações técnicas. É a partir da unicidade das técnicas, da qual o computador é uma peça central, que surge a possibilidade de existir uma finança universal, principal responsável pela imposição a todo o globo de uma mais-valia mundial. Então, ele está falando, ó, é justamente o computador, e hoje a gente poderia levar para o smartphone, para outros mecanismos de outros produtos da informática, da informação, é justamente isso que possibilitou, então, que houvesse um sistema de finanças mundial e uma mais-valia mundial, que a gente vai ver mais à frente. Né? Mas esse processo onde o capitalismo envolve os seus tentáculos, né, os seus braços ao redor do mundo, e agora a gente tem um sistema financeiro que faz com que as ações elas sejam internacionalizadas. Um investidor na África do Sul pode investir numa empresa americana. Vamos lembrar que o Lenin, né, na teoria do imperialismo, dizia, né, recuperando outro autor inglês, que a base do imperialismo inglês era as ações a 1 libra, a custo de 1 libra. Então, é um elemento fundamental do capitalismo o processo de expansão das finanças, dos mercados de ação, das sociedades anônimas, é um processo até do imperialismo, como o próprio Lenin colocava, né? Muito bem. Então, lá, sem ela seria também impossível a atual unicidade do tempo, né? Sem a unicidade das técnicas. O acontecer local sendo percebido como elo do acontecer mundial. Quer dizer, o que acontece em qualquer lugar do mundo hoje, vamos pegar aí, né? Guerra Israel-Palestina, guerra da Ucrânia, as tensões em Taiwan são sentidas, né, a partir desse sentimento de unicidade das técnicas, de unicidade das técnicas que gera unicidade do tempo. As coisas são sentidas instantaneamente, por isso fala de aceleração da história. Tudo é sentido num ritmo diferente. Né? Ah, não, aconteceu a guerra Israel-Palestina, mas tudo bem, aconteceu um conflito lá entre o Império Otomano e o Império Britânico, lá em 1914. Para essa informação chegar aqui no continente americano, né, se bem que a gente já tem telégrafo e muitas outras coisas, mas já há um ritmo diferente. Se a gente levar ao extremo, né, vamos pensar lá, o que acontecia no Império Romano nem chegava aqui na América do Sul. Né? A gente nem sabia. Os povos aqui da América do Sul nem sabiam que era Império Romano. Então, esse sentir de um tempo que passa mais rápido, né? Porque justamente tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, é o sentir de que o que ocorre lá está me impactando aqui, e esse turbilhão de informações, na verdade, ele, de certa forma, gera uma espécie de, vamos dizer, a pessoa fica dopada, né? A pessoa, ela é administrado cirurgicamente uma espécie de efeito, de se sentir. É o que o George Simmel chamava de efeito blasé, né?
Quer dizer, o efeito blasé é justamente o fato de que, dada a quantidade de informações, eu fico apático, né? É uma anestesia, essa era a palavra que eu queria encontrar. Fico anestesiado. São tantos conflitos, tantos problemas, e o mundo é assim, estou anestesiado. Eu não tenho nem tempo de digerir a informação. Já vem outra no lugar. E geralmente como, né? A guerra Israel-Palestina acontecendo, vamos falar de futebol agora. Então, essa anestesia. Olha o problemão, mas tem futebol, né? Uma anestesia de que a vinda... Já desfoquei, já essa informação nem foi incorporada, ela surgiu como uma manchete de jornal e já sumiu, e agora é futebol, e vão para a próxima depois. Então, uma anestesia, um sentimento blasé, né? Dá lá. Sem ela, seria também possível a atual unicidade do tempo, acontecer local, sendo percebido como um elo do acontecer mundial. Por outro lado, sem a mais-valia globalizada, e sem essa unicidade do tempo, a unicidade da técnica não teria eficácia. Então, o estudo está articulado, né? Mais-valia globalizada, unicidade do tempo e unicidade da técnica. O que nos leva já a discutir com mais profundidade no próximo vídeo a convergência dos momentos. Aí que a gente vai começar, e lá mais para frente a gente vai ver com mais profundidade o que é a unicidade da técnica. Mas é muito... O que é a unicidade da técnica, não. O que é a mais-valia mundial. Mas é muito interessante esse livro do Milton Santos, porque eu acho que ele é um... esse livro não, mas esse pedaço do livro, né? Porque ele dá a possibilidade de um debate muito recente, que é a questão da informação, das comunicações. Muitos autores estão pensando nessa perspectiva. A própria noção que a gente tem hoje de guerras híbridas como um novo princípio da geopolítica mundial tem trazido um pouco essa situação de pensar como convergência dos momentos, a unicidade da técnica tem impactado o mundo, né? Isso em todas as áreas, na sociologia, na história, na filosofia, na geografia. Por isso esse livro do Milton é muito importante, e talvez essa questão da unicidade das técnicas seja um tema central, né, desse livro, porque é justamente a partir das técnicas que o Milton vai trabalhar grande parte das suas teorias. Então é importante a gente recuperar essas discussões, certo? Então continuamos na aula que vem discutindo o terceiro ponto, né, que é a convergência dos momentos, né? Se eu não me engano, vamos consultar, né? A unicidade da técnica é o 2 e o 3, a convergência dos momentos. Continuamos isso na videoaula, né, no vídeo, né, que vem. Então, tchau, tchau, pessoal, fiquem em paz, ajudem aí o canal, fortaleçam, compartilhem, né, e até uma próxima.